Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e hoje a gente vai continuar nosso relacionamento com a palavra de Deus, a Bíblia, que para nós emana a coragem de definir, né? Porque a definição ela dá muito medo, né? Você dizer sim ou dizer não para qualquer coisa precisa de muita coragem, quase que duas vezes mais coragem do que pedem, né? Para dizer sim ou não. E uma forma de adquirir coragem é a ilusão, né? É a conta. A matemática é uma ilusão proporcionada pela matéria, né? A matéria ela faz a gente se iludir pelo relacionamento com ela e nessa ilusão a gente adquire sensações e proporciona resultados para essas sensações que nos fazem definições corajosas, né? Mas na verdade a gente está emitindo uma definição. É, Obviamente existiria milhares de caminhos sensitivos para uma relação com a matéria. Só que quando a gente prega uma palavra nessa indexação de processos em produto e a gente até mesmo condiciona um produto em paralelo, né? É a linha de produção. A gente formata a natureza e aliena os seres perante essa habilidade física de parar a sensação no momento em que se encontra esse terminal, esse termo na harmonia do organismo em relação a esses apelos. E nós somos muito treinadores, né? Somos muito milheiros, né? Cada bago desse milho, cada bago desse milho, cada grão de milho, para nós é um ponto, né? É uma coragem, é uma ilusão, né? Porque de alguma forma o ser humano ele ele se condicionou a isso para é, para continuar, né, sentindo e até mesmo saber o que as pessoas sentem, né? Organizar essa linha de sentimentos. Porque o sentimento é um substantivo abstrato, ele não existe. Ele só existe quando a gente vê a reação acontecendo na expressão de um organismo vivo, né? A gente chama isso de denotação. A denotação ela é essa essa formatação do ser na linha da palavra a qual ele se equilibra em condicionar-se a reagir sobre ela, né? Eu vou dar um exemplo. A palavra Deus é é uma palavra corajosa, é uma palavra definida, né? E ela ganha características, né, para discutir entre nós o teor que ela consegue dentro de uma produção de informação, de palavras, né, de exércitos de componentes, né? E pode parecer leviano para mim falar disso, uma vez que eu estou falando de Deus, o Criador, né? Aquele que dirige os anjos, né? É, nossa, é bem.
pesado, né? É uma coisa assim, nossa, né? Por que que a gente tem a gente se entrega a isso de uma maneira valente, de uma maneira corajosa? Porque esse se tornou o estilo humano, o estilo de ter algo que promete algo. Por exemplo, a organização ela não é uma coisa que é fiel, né? A organização ela é subjetiva. Você determina que uma coisa é organizada e ao mesmo tempo eu não acredito que seja organizada. Tá vendo? É subjetivo, né? Então cada um tem um encontro com isso. Então como que a gente vai criar algo que seja encontrado por todos, que elimine a subjetividade? E aí a gente começa a utilizar, né, de códigos de linguagem e de definições materiais para converter toda a subjetividade em algo que é contado a partir do processo de negociações, que é a mesma coisa que comunicação, interesses, né? E os seres humanos em interesses é, de levar todo o bem adiante, encontraram a palavra para o Criador do bem, que é Deus. Deus é a palavra que representa o Criador do bem, o qual os seres humanos levam adiante. Vou dar um exemplo. A bicicleta, ela foi feita com o bem, o lado bom do homem. E quando para o homem chegar à composição desse bem, para o homem encontrar o bem, encontrar a Deus nessa produção, ele encontrou também muitos maus humanos. Maus nos sentidos de estresses. Esses estresses, que são patológicos, fizeram nascer vários níveis de estressado que surgem em patologias para nós, em decomposições associativas, a qual a gente nomeia patologias. É aquele cara que se estressou tanto e tanto e tanto que cronologicamente esse estresse o levou a uma comorbidade, né? Esse lado sujo da falta de controle. E aí a gente tem a palavra Deus que sabe que tem o caminho correto, porque alguém chegou no fim, alguém viu o bem. A luz do bem existe, a bicicleta está ali e ela é bem, né? Ela é um bem e a gente vai levar esse bem adiante graças a Deus, porque Deus é o bem, é o lado bom do homem. E o homem está sempre procurando a Deus e está sempre expulsando o mal. Ei, estresse, ei, defeito, sai, sai. E sabe o que faz o ser humano se controlar nessa escala entre bem e mal? É o Espírito Santo. Ele representa para nós um eixo cognitivo que se alinha ao objetivo de revelar sempre o bem. Então é como se ele fosse uma potência de bem, né? Uma potência que controla o bem, o movimento, mas, contudo, se você não escutar esse espírito, esse santo, né? É aquilo que sente mais e pode dizer com clara evidência se é bem ou mal,
para você, porque se é bem, se é mal para você, é mal para todos. E aí não cabe aí a subjetividade do mal, porque mal contra o bem é mal para todos a partir daquela inscrição que você faz. Quando você descreve isto, que a esse respeito, com certeza, a mesma descrição disto, o mesmo Jesus Cristo que foi descrito em você, vai haver uma grande porcentagem no outro. Talvez por derivações resistivas, mas resistivas na potência celular do qual o outro tem. Mas mesmo que isso seja atentado, né, na redução do dano, há um dano, entendeu? Então, se há um dano, há um mal, né? Mas a justiça, os acordos dos homens no sentido do bem, do processo de produção, por exemplo, da bicicleta, fez com que houvesse o julgamento, a proporcionabilidade do bem contra o mal. Por quê? Porque a gente aprendeu que o mal não é possível eliminar. Ele vai estar sempre em uma proporção na atividade dos seres. Então, o que a gente faz? A gente educa os seres humanos a se renderem ao bem o máximo possível para que nesse rendimento de bem eles se afastem do mal. Por exemplo, um acidente, um descontrole emocional, uma falta de conscientização, isso e aquilo, né? E aí todas as ciências são derramadas aos homens para isso, porque em tudo está um em todo, né? Vou dar um exemplo: economia, processos, emergências, né? Tudo está em uma contração humana, né? E se você tem muito bem em você, a sua contração ela é muito bem empregada em todas as áreas da ciência por padrões de benefícios. Benefícios não representam apenas benefícios financeiros, mas benefícios humanos, benefícios conscientes, falando da consciência. E isso é muito importante. Até porque uma das maiores riquezas que o homem conquistou ao longo dos anos é a tecnologia animal, né? A tecnologia das plantas. Tudo que o homem tem, inclusive a tecnologia dos minerais, né? Colocando tudo em uma organização, é por prática dessa função, né? E essa função acredita-se que já veio instalado em nós reconhecê-la, entende? Por causa do manejo que é definido pela manutenção das espécies, né? O manejo que Deus, que o Criador tem sobre a criação humana na reprodução, no processo de reprodução, faz com que a gente acredite nesse ser, né? Porque tudo fala sobre algo superior a isso. Então, eu não acredito que eu conseguiria construir isso em qualquer nível de eu, na minha figura humana. Agora, em espírito, sim. Então, o meu eu aqui, ó, eu não consigo, mas o meu espírito, sim. O meu espírito, eu acredito que o meu espírito ele consegue conceber isso. Eu consigo chegar perto de Deus,
né, me dizer que eu sou um Deus por ser parte dele, né? Então eu sou Deus, mas não no sentido de, eu sou muito poderoso, isso aqui. Não, sou um Deus no sentido de pertencer a ele, né? Então eu sou o Deus que pertence a Deus, entendeu? Mas por que eu falo isso? Porque palavra é uma tecnologia, né? É uma forma de frear a nossa disposição no sentimento, né? Condicionar a gente até aquela parede, né? Até aquela barreira. Então são barreiras para até mesmo saber onde a gente está flexionando quando a gente fala a crédito em respeito a algum sujeito, sobre algum verbo, em algum complemento e assim sucessivamente. Hoje a gente vai ler então o livro de 2 Coríntios. Agora eu tenho que ver aqui se é carta, é a 2 Coríntios. É, segunda carta aos Coríntios. Então vamos ler o capítulo 13. Últimas advertências. É a terceira vez que vou visitar-vos. Toda questão será resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse, e como na minha segunda visita, hoje estando ausente, o repito àqueles que há mais tempo caíram no pecado e a todos os demais, se eu voltar. Não pouparei ninguém, já que pedis uma prova de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco a vosso respeito, mas, pelo contrário, tem mostrado poder entre vós. É verdade que ele foi crucificado em razão de sua fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas pelo poder de Deus estaremos vivos com ele. Em relação a vós, examinai-vos bem, para ver se estáis na fé, submetei-vos à prova. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados. Quanto a nós, espero que reconhecereis que não estamos reprovados. Rogamos a Deus que não façais mal algum, não para parecermos como aprovados, mas para que vós pratiqueis o bem e nós sejamos como que reprovados. De fato, não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Alegramo-nos quando nós somos fracos e vós fortes. E é isto que pedimos em nossas orações, que vos torneis perfeitos. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que, uma vez presente, não precise agir com severidade, fazendo valer a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Saudação final.
Enfim, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, tende um mesmo sentir e pensar. Vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Então, eu convido, né, nesse relacionamento com a palavra, a gente a refletir na, no poder da audição, porque existem intelectuais sobre a audição. Intelectual representa alguém que pergunta por que a gente sente isso ou escutar isso, né? Porque sentir é bom, mas por que a gente sente algo quando a gente escuta isso e algo quando a gente escuta outra coisa? Por que existe essa linha de sentimentos em relação aos sons? Por que a gente emite sons ao ler sobre coisas, né? É a mesma coisa que eu comecei a dizer, né? É a relação das definições e o potencial que elas, na associação de textos, é, gramaticalmente falando, funcionam como uma representação imagética de amor no seu veículo de sensações, né? No seu organismo, né? E aí, quando o espírito ele sente que o seu organismo ele está em bondade, né? Se sente bem, o seu espírito ele ele faz com que você olhe atentamente, anote a receita, né? Então, por quê? Ele grava em você, ele fala assim: fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Por que eu falei isso? Porque isso é a forma de você anotar a receita do bem, conhecer o bem. E nós temos na nossa sociedade muitas instalações de bem, inclusive em frases que enviam mensagens de desejos de bem ao outro. Porque, sinceramente, no lado comum do homem, não o faríamos. Nós não faríamos questão nenhuma de desejar o bem ao próximo, porque nós estamos sempre atentos ao bem superior que podemos obter, roubando, matando, destruindo. Isso antes da contaminação organizada pela educação. O contágio com a educação nos fez crer que é melhor a gente administrar, dirigir com sabedoria todos os bens que produzimos, né? Fazer o bem para o próximo, esperar, né, que todos tenham bem. E é exatamente isso que a carta emite, né? Hoje, nós, graças a Jesus Cristo, queremos o bem de todos, né? Por organização religiosa, clericais,
é, e até mesmo pelo dispositivo de crer na autoridade de Deus que nos criou e de sermos um com Ele, todos nós. Então, prestando atenção a isso, é que conseguimos converter esse mal que a gente hoje chama de pecado, né? A gente chama de gula, de avareza, de luxúria, de preguiça, mas nem sempre foi assim, né? E graças a Deus que tem sido assim, né? Graças a essa definição em coragem do homem, porque a gente ancora nisso e age a partir disso, uma vez que a gente consegue acreditar nesse veículo e até mesmo na pronúncia que ele instala ao anunciar, né, essas palavras, porque existe um grau muito forte de desvio da condição de controlar a voz quando a pessoa trai a, a trai a mensagem, né? Trai a palavra, a autoridade que a palavra exerce. E a traição, ela é advinda de ator. Então a pessoa, ela sempre demonstra um motor diferencial, um desvio do padrão de fala quando ela emite uma diferença de crença naquilo que a palavra define pela coragem nossa, a coragem dos cristãos, né? Aqueles que acreditam no universo escrito. E o trabalho do anjo é apenas observar a traição, né? Observar os atores pelos defeitos que eles colocam no Cristo Jesus, né? A gente colocou como uma figura, um personagem, mas os escritos de jeitos, né? Então, quais são os jeitos, estatisticamente falando, que o meu motor de vida, que o meu coração, que o meu cérebro, o vetor resultante de mim fala constantemente quando fala equipado pela fé em Deus? Ah, então esse aqui é o Abner com fé, com Deus. É o Abner com Deus. Ah, então todo desvio de padrão do Abner é uma traição ao Abner com Deus, né? Então tem essa sustagem, né? Essa sustentabilidade que o anjo precisa conver para estar disposto e hábil para, no momento certo e no momento oportuno, ou quando necessário, nos expor em formas medicamentosas, né? Medidas, né? Até mesmo olhar profundamente para o ser que se autotrai, né? Mas eu não sei, né? Muitos anjos conseguem se ser mais é, vamos dizer intelectuais nesse sentido de processar os dados de traição. Porque quando a gente fala traição para alguém, a gente pensa assim, ah, traiu, né? Aquela coisa, traição sexual, né? Separação, né? Separação de casal e tal.
Mas quando você fala traição com anjo, existe uma outra realidade de traição, né? É a perda de potencial, é a separação de um motivo, de uma expectativa, são coisas em outras dimensões da realidade que são percebidas pela constatação de dados redimensionados no plano a qual o anjo é chamado a atenção, né? Porque se você faz um hábito na sua vida, se você tem um hábito, quando você desvia do hábito, isso é examinado. O exame do desvio do hábito. E isso pode parecer muito caro, mas na verdade isso é muito simples, barato e até mesmo é, a efeito de angelicalidade, né? É uma sabedoria eterna. Então é como se você estivesse em uma caverna procurando ouro, aquela matéria muito forte, muito preciosa, que brilha e que é o metal mais precioso. Então, para o anjo, para a angelicalidade, é como se ele estivesse mineirando o ser do futuro, né? O eterno, minerando Deus, né? Como espécie de ouro. E eu sei que na Bíblia tem lá o bezerro de ouro, a população lá pegou o ouro e fez, adorou a Deus, e isso é errado e tal, tal, tal. Tá, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de. Não estou falando de adoradores, eu estou falando de processos de construções das importâncias que são fundamentais e interessantes para para a manutenção e o mantimento dos projetos de sobrevivência humana. É uma narrativa que vai muito além do que servir arroz e feijão na mesa todo dia. É uma narrativa que serve moral, ética, a ajuda, ela é precisa. Só que a Deus ou a religião, ela entendeu que a ajuda não funcionaria se não fosse uma ajuda secreta. Porque a gente tem dificuldade de receber ajuda. Na verdade, o homem ele foi taxado como o machista, né? Aquele cara que quer fazer tudo, né? Ah, ele é o provedor da casa, é ele que sai para caçar, é isso e aquilo, né? Só que essas coisas estão mudando a efeito de trabalhos angelicais, né? Sociedade. Aí quando você vê filme intergaláctico, né? Agência espacial, isso e aquilo, isso é só um efeito para, né, na minha concepção, isso é só um efeito cinematográfico para você aumentar a sua fé de que existe consciência sobre coisas que parece super difícil de ter. Então existe consciência na observação dos processos habitacionais, habitáveis, né? O hábito, o habitante, né? A genealogia do hábito, né? Você tem o o habitar, o habitante, o habitado,
o habitou, né? E entre essa genealogia você tem toda a fração dessas consciências, né? É, então, por que ele está pegando o copo com a mão esquerda? Então por que ele está falando nesse tom? Então, tá vendo? Então existe uma superconsciência em relação à voz, ao ouvido, ao olho, à mão, ao olfato e todas essas frações, defrações desses meios que contaminam o meio. Então a gente é uma fonte que causa diferenciação no meio. Mas a nossa causa ela se tornou um hábito. A gente chama isso de operação rodular. Que é isso? É uma operação sistemática, né? Tudo no ser humano vai sendo rodado a uma só habitabilidade, né? O hábito dele ele se conforta, ele encontra um padrão para esse meio, para esse terreiro, e aí isso vai formando uma roda na vida dele. É como se a gente usasse na geometria um plano que vai sendo dobrado em vai sempre sendo dobrado, né? Então, quando você vai dobrando as arestas de um plano, as arestas aqui, ó. Você vai dobrando essas partes aqui do plano, né? Vamos supor que você tem um plano quadrado. Sempre que você dobrar as arestas, né, onde encontra o ângulo, né, você vai fazendo assim, ó. Olha o que você faz, ó. Você tem aqui, ó. Isso aqui é um plano, né? Aí você pega essa aresta daqui, ó, e você dobra ela assim. Aí você vai dobrando as arestas, vai dobrando as arestas. E quando você fizer o maior número de arestas, você vai ter mais ou menos uma imagem assim, ó. Uma imagem assim, ela tem a sua eterna sensação, né? Todos os pontos estão sensacionalizados. O que isso quer dizer? Que existe uma coragem eminente ali, que não tem um contraste muito grande, tá tudo em plano, tá tudo rodando, né? Tá tudo, você não perde o contato, você não perde o equilíbrio, né? Desse exterior contra o interior, né? Porque você tem o interior e o exterior, né? E aí, quando você é criancinha e que você está aprendendo a ter controle motor, né? Motor no sentido da fibras motoras, né? Músculos, né? Contrações motoras. Você se diverte, você até ri, você fala assim, não consegui, né? Você fica para pegar um lápis assim, como é que pega? Eu não consigo. Como que faz? É como assim, assim? Como que escreve, né? Até que você pega o jeito e fica de forma automática. O que representa esse automatismo, né? Representa a várias contrações que você fez no plano, né, de sensação, do plano do organismo de chegar a esse nível de operação, né? Esse nível de posicionamento orgânico, né? E por que o bem vai nos levar à eternidade da vida? Porque quando a gente tiver, né, fazendo uma análise preditiva, quando a gente estiver no alto grau do bem, a gente vai evoluir tanto o organismo que ele vai viver eternamente. Muito dificilmente ele vai se decompor pelo bem gerado a partir dessa promessa de Cristo, né? Porque a gente vive para isso, é para a eternidade. Esse é o bem.
A gente sabe que o bem é para a eternidade. Não é à toa que a gente sabe que o anjo ele tá com as segundas intenções. Então, bosta nenhuma que o anjo te ama e quer te ajudar. O anjo, desculpa falar assim, mas é que o anjo ele é intelectual. Ele quer ele quer ajudar o a verdade, né? A verdade no sentido de desse projeto, né? Ele quer alcançar o infinito, ele quer fazer o seu trabalho, né? Ele entende disso e ele faz o seu trabalho. Se você entende que isso é amor, problema é seu, entendeu? Se você entende que isso é Deus, que é o amor de Deus, que é o anjo, problema é seu. Sinta-se à vontade para sentir isso. Até mesmo isso é uma forma de organizar o universo sobre o efeito do padrão, sobre essa coligação em relação aos processos de produções que são é, dadas a esse tipo de estilo de vida, né? Não é à toa que você consegue conceber um indivíduo bem-sucedido nas suas funções julgáveis, né? É aquele indivíduo que está assim, assim, assado, assim, assim, assado, né? Então, existe até mesmo o você que trabalha como vamos dizer, um, um, um elemento que representa um anjo, né? Então você tem uma angelicalidade, né? Você descende coisas, comportamentos de anjos, porque tem muitos verbos, muitas ações angelicais que você, né, tem. É como se fosse uma indução lógica do impossível que se tornou possível na sua vida, e para você encontrar matematicamente como isso foi possível, você precisou de, né, dar uma de anjo, né? Você foi lá, fez uma doação, olhou para uma coisa, sentiu uma coisa, aí você seguiu esse sentimento, você seguiu e você se intelectualizou um pouco nesse universo. E aí depois, no fundo, você viu que você não estava fazendo o bem para a pessoa, você estava fazendo um bem para você, porque de alguma forma isso estava na sua necessidade, isso estava no plano, né? Isso trouxe ouro na sua mina, né? Fez um ouro na sua mina para que é, possa ser enriquecido ao anjo ou ao nosso processo de buscar a eternidade ou o paraíso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!